Olá, tudo bem? Nessa primeira questão, na alternativa A, ele pede o módulo da força aplicado pela caixa B sobre a caixa A. Então, a gente vem assim e analisa, Essa força de 20 newtons é aplicada em tudo, ou seja, ela vai ser aplicada no carrinho e nos dois blocos. Ela vai ser aplicada de modo que ela vai ser a responsável por acelerar todo o conjunto. Por esse motivo, a gente vai considerar que ela é a força resultante de todo o sistema. Por quê? Porque ela vai ser a responsável por acelerar todo mundo. Então, o meu bloco A tem 30 quilos, o bloco B tem 40 quilos e o carrinho tem 10 quilos, fazendo com que a minha massa total seja de 80 quilos. Então, essa força de 20 newtons vai ser responsável por acelerar todo esse 80 quilos. Eu venho aqui calcular a aceleração do sistema, que é 20 newtons, que é a força aplicada, igual a massa vezes a aceleração. 20 dividido para 80 é 0,25 metros por segundo ao quadrado. Então, quando a gente considera isso tudo vai estar acelerado com 0,25 metros por segundo ao quadrado. Aí, o que a gente vai começar a analisar? A gente vai analisar as forças internas que vão estar atuando. Esse carrinho, ele vai receber diretamente os 20 newtons, mas ele vai transmitir uma força aqui para o bloco B por contato, e como reação, esse bloco B vai fazer uma força de reação para cá, e a resultante dessas duas forças que ele vai receber é igual à força resultante, que vai acelerar ele com 0,25 metros por segundo. Só o carrinho, quando a gente analisa só o carrinho isolado, ele tem 10 quilos. Então, a força resultante dele deve ser 10 vezes 0,25, que é igual a 2,5 newtons. Ou seja, de todas as forças aplicadas no carrinho, a resultante deve ser de 2,5. Então, se eu tenho 20 newtons para cá, eu preciso de uma força, que o bloco B exerça uma força para cá de 17,5 newtons, capaz de fazer com que a soma vetorial dessas duas, que estão em sentidos opostos e acaba subtraindo, fique 2,5 newtons. Então, a resultante aqui, 2,5 newtons. O carrinho exerce uma força de 17,5 newtons no B e o B exerce uma força de 17,5 newtons no carrinho. Então, aqui no bloco B, a gente tem uma força de 17,5 sendo realizada. Mas qual vai ser a força resultante dele? É massa vezes a aceleração. Fica 40 vezes 0,25, que é igual a 10 newtons. Então, o bloco B vai exercer uma força resultante aqui no A, vai exercer uma força no A, e o A vai exercer uma força no B, que é em sentido contrário, que é essa força aqui. A soma vetorial dessa força de 17,5 com essa força aqui tem que dar 10 newtons, que é a resultante para o bloco B. Então, eu preciso que essa força AB que ele realize seja de 7,5 newtons, porque 17,5 menos a força AB é igual a 10. Então, essa força AB precisa de ser de 7,5 newtons para que o sistema aí fique acelerado em 0,25 metros por segundo ao quadrado. Também dava para fazer direto, já sabendo que a força B é a resultante no bloco A, aí fica 30 vezes 0,25, que é igual a 7,5 newtons já direto. Aí na alternativa B, a gente tem um em cima do outro, e nesse momento você precisa lembrar um pouquinho de inércia. Lembra lá da primeira lei de Newton? É assim, ó. Se eu tenho aqui o bloco A parado em relação ao bloco B, Quando eu puxo o carrinho para cá, vai ser exercida uma força no bloco B, e ele tende a vir para cá. O bloquinho A, ele tem a inércia dele. Se ele estava em repouso, ele tende a continuar em repouso, até que uma força resultante atue nele. Então, esse bloquinho A, ele tende a ficar assim, enquanto o sistema tende a ir para cá. Então, o bloquinho fica parado e o sistema vem vindo para cá. Ou seja, é como se existisse um movimento assim, ó, que o bloquinho A vai ficando para trás, como se ele ficasse parado aqui e as coisinhas viessem para frente, o bloquinho A fosse ficando para trás. Então, pela inércia dele, vai existir uma força resultante, que seria a força que B aplicaria em A, E essa força resultante é proveniente da aceleração que o sistema vai adquirir. Por exemplo, se o B aqui está acelerando com uma determinada
a aceleração, claro, né, para o lado, então, pela inércia, pela vontade que o A tem de ficar parado, é como se ele recebesse essa aceleração para o outro lado, como uma força resultante para o outro lado. Se a gente considera, né, por exemplo, que é o bloco B se movendo, a gente sabe que o bloco A vai ficar parado. Mas se a gente considera o bloco A em relação ao restante do sistema, né, então é como se o bloco A fosse vindo aqui para trás, enquanto o restante ficasse parado. Ou seja, é a mesma coisa a gente afirmar que ele vai ganhar uma aceleração, a mesma aceleração do sistema, pro lado contrário ao que o sistema está se movendo. Então, se o bloco A tende a se mover para cá, né, se o deslizamento deles tende a ser nesse sentido, então a força de atrito é contrária ao deslizamento que o A vai receber, que é o deslizamento para cá. Então, a força de atrito tá para cá. Para que ele permaneça em repouso, essa força resultante deve ser igual à força de atrito estático máximo. Então, eu venho aqui e faço força resultante, que é massa vezes a aceleração, igual a força de atrito, que é o coeficiente de atrito vezes a normal do A. Então, fica 30 vezes A igual a 0,6 vezes 30 vezes 10. A aceleração é 0,6 vezes 30 vezes 10 dividido para 30. Acaba cortando a aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. E assim a gente tem a aceleração máxima possível.